perseguição, não se sentiu abandonado por Deus. Vou abrir aqui o mapa mental, né? A gente vê quatro coisas, na verdade, cinco coisas importantes dessa lição, né? Só a quinta que não foi citada diretamente na lição, mas foi no informativo, né? A questão do adicional, né? Do comentário. Qual era o contexto de Paulo na lição, né? Paulo vivia preso em Roma, né? Ele foi condenado, né? Estava preso em Roma, né? E Paulo, né? Nesse tempo que Paulo estava na prisão, ele escrevia a carta para as igrejas que ele gerenciava, que de alguma forma foi influenciado por alguma pessoa que pregou o evangelho e a sua pregação para essa pessoa formou uma igreja, né, em outro local. Paulo, né, provavelmente Paulo estava preso no ano 60, 62, né, a gente for em Atos 28, 16, né, provavelmente, né, no 60 ou 62 depois de Cristo. Paulo mesmo na prisão, ele não se humilhou, falou que era embaixador em cadeia, prisioneiro de Jesus, né? Então Paulo usou a sua situação entre aspas desfavorável para ser embaixador no lugar desfavorável. E outra coisa interessante que a lição fala que a guarda pretoriana, né, estava acorrentada a elite imperial, 14 mil soldados, né, para chegar a pessoas que ele não conseguia chegar se fosse livre. Então Deus permitiu que Paulo fosse preso para que ele pregasse pessoas que ele não teria chance se estivesse livre, né? Qual foi o impacto da prisão de Paulo, né? Muitas pessoas acham que uma coisa terrível na vida, né, uma morte, perca de emprego, né, ou alguma coisa ruim da vida vai danificar, né? Nem tudo na nossa vida vai ser ganho, né? Às vezes o ganho, a perda que a gente perde, né? Às vezes é para a glorificação de Deus, como o impacto da prisão de Paulo, né? A ida de Paulo a Roma, ele alcançou a casa de César, né? Pessoas que viviam no palácio, né? Soldados, pessoas que moravam no local, né? Então Paulo conseguiu, né? Através do seu situação desfavorável, né, leva a Cristo, né? Por isso que ele cita que ele é o prisioneiro de Cristo, né? E as cartas na prisão, né? Paulo escreveu 5 cartas quando teve na prisão, né? Quarto na primeira prisão e a última carta, né, a Timóteo, né, segunda, foi escrita na segunda prisão. Então Paulo escreveu na prisão Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, segundo Timóteo. Então a gente vê que o texto da lição, né, alegre-se, né, outra vez, alegre-se, está baseado em Filipenses, né, onde se diz assim, Paulo estaria num lugar bom, né, para dizer se alegrar 2 vezes, né, mas a situação de Paulo estava na prisão. Colossenses também é outra carta bonita que Paulo escreveu. Efésio, quando ele falou sobre fé, mesmo na prisão. Filemão, onde ele tratou um assunto com Filemão de tratar seu servo, né, como irmão em Cristo, né? E segundo Timóteo, né, onde Paulo fala sobre a coroa que lhe esperava, né? Então Paulo, mesmo na prisão, mesmo preso, né, exortava a igreja para que prosseguisse no evangelho. Qual foi as 4 estratégias missionárias, né? Primeira estratégia, né, cidade estratégica, né? Então Paulo, né, Espírito Santo, na verdade, né, usou, né, Paulo para que ele pregasse o evangelho em locais que tivesse importante, influente, né? Então a escolha de centros urbanos influentes, né, os hubs, né, foram irradiadas a mensagem, né? Então, como Filipos, Coríntios, Efésios é um local muito importante, então a pregação se espalhou de forma maior, né? Centro, né? Então Filipos via Ganácia, Coríntios no Porto, né? E Efésios também. Então Deus deu inteligência, né,
Espírito Santo, né, guiou para que eles pregassem o evangelho nesses lugares. Formação de líder, né? Outra estratégia que teve foi a formação de líder. Além da pregação ser estratégica, em questão de locais, também tem a formação de líder, porque do que adianta ser um bom líder se quando eu morrer não tem outra pessoa que vai tomar o meu lugar, né? Então Paulo, né, ele fez treinamento prático com jovens, né? Um exemplo foi Timóteo, né, que ele instruiu, né, e Epáfra, né? Então dois que foram futuros líderes, né? E a mensagem sempre, né, que a gente vê na Bíblia, né, foi primeiro o judeu, depois o grego, né? A gente vê que Paulo sempre quando ia no local visitava a sinagoga, né, ele ele se focava nisso por causa da base bíblica que os judeus tinham e também a cultura que ambos compartilhavam, né? Então, a pregação, né? Muitas pessoas têm aquele ódio, acho que é, os judeus não, não era digno, mas a pregação deve sempre iniciar pelo judeu, né? A questão, né, começou pelos judeus. Felizmente, né, muitos cegos, né, acabaram afastando a pessoa da verdadeira mensagem, né? Então, a função de Cristo não era criar uma nova religião, nova vidas, não era criar uma nova religião, não era criar próprios tradições, né? Como alguns faziam, né? Mas sim, né, levar a mensagem de amor, né? E a comunicação através de carta, né? Então, como o Paulo não estava no local, ele queria de alguma forma material, né? Com a matéria dele, a coisa dele chegasse, né, para instruir cada igreja que continua, né? Então, o texto, né, a escrita é o quê? É a fala materializada, né? Então, a fala, se eu falar para alguém, a pessoa pode esquecer, mas a escrita, né, ele fica preso no papel, até que, dependendo do material, né, suma, né? Então, a escrita dura mais tempo do que a fala, né? Então, por isso que Deus chegou um momento que Deus pediu que a sua voz fosse transcrita em papéis, para que o povo de Deus não se esqueça. Infelizmente, né, imagino, né, se Deus permitiu que houvesse escrita para o povo não esquecesse, né? Imagine não se existisse a escrita, né? Quantas pessoas diriam assim que não sabia. Igreja em destaque, né? Deixa eu botar a igreja de Filipos e a igreja de Colossos. A igreja de Filipos, né? Fundação. Paulo visitou pessoalmente Lídia e Carcereiro, né? Qual era o estado de Filipos? Era uma colônia romana com uso estálico, né? Então a cidade tinha uma cidadania romana automática, então era um grande privilégio para aquele local, e também tinha a isenção de impostos, né? Então, duas vantagens que essa cidade tinha. Qual era a organização, né? Já possuía já uma estrutura, né, da igreja, né, uma coisa mais organizada, né, de ter bispo e diácono, né? Então as coisas de Deus devem ter organização, né? Deve ter não deve ter bagunça, né? As coisas de Deus são santas. E então aquela igreja, né, então, elegeu pessoas que eram bispo, pessoas que cuidavam da igreja e diáconos que ajudavam no dia a dia, né? Então esse destaque, né, Colossos, né? Paulo não visitou, né? Então você vê que a pregação do evangelho de Jesus, né, que Paulo pregava, né, ele não precisou ir até o local para que a mensagem de Jesus chegasse. Então, quando a igreja trabalha junto, né, quando a gente prega o evangelho para mais pessoas, as pessoas que a gente prega vai multiplicando e espalhando a mensagem. E vai chegar a locais que a gente nem sabia, né? Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo de Jesus, né? Eu nunca fui pra. Deixa eu ver um local que eu nunca fui. Eu nunca fui pra Cairu. Mas se eu tiver uma boa forma de evangelização, né? E eu evangelizar uma pessoa que tá aqui na minha cidade, né? Por exemplo, ele veio pra cá, né, no período de fim de ano, né, pra visitar a família.
conhece a pessoa, fala de Jesus, essa pessoa entende do seu chamado e quando volta pro seu local, né, pra sua terra natal, prega aquele evangelho que eu preguei de Cristo, né? E assim as pessoas vão conhecer. Origem, né? Fundada por Éfeso, fruto da missão em Éfeso. Qual era a questão social, né? Onésimo e Filemão, que Filemão foi traduzido como irmão. Então, Paulo foi muito inteligente na questão de tratar esse assunto, né, sobre escravidão, né? O cristão não deve ver seu irmão como escravo, um ser inferior, por nós somos um em Cristo. Devemos amar um igual ao outro, igual, tratar um ao outro com igualdade. Teologia da lição, né? Alegria, né? Filipenses 4. Então, é exortado, né, que depende da situação, né? Então, a nossa alegria não deve depender, né, da circunstância, né? Da dor, do que seja, né? Devemos fundamentar a nossa alegria na presença de Cristo. Cristo sempre estava conosco, na prisão, na dor, na morte, na alegria, momentos bons, né? Momentos tristes, na traição de algumas pessoas que traem, momento de bênção, né? Deus está em todo momento da nossa vida. Vamos fundamentar, né, nossa alegria em Cristo. Sofrimento. Deixa eu abrir Romanos 8. Deixa eu ver aqui. Romanos 8, 5, né? Deixa eu ver aqui. Nós falamos sobre um pouco, né, do sofrimento que Paulo conclui, né, que nada separa do amor de Cristo, né? Deixa eu abrir aqui. Ele fala assim: quem nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez? Ou fica pode nada pode separar do amor de Cristo, nem a angústia, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, ou o perigo da espada, né? E Paulo conclui em terceiro, né? Como está escrito: por amor de ti, sou me entrega à morte, continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, somos mais do que vencedores através de Jesus, que nos amou primeiro, como João fala, né? Então, devemos depender mais de Cristo, agradecer a Deus por sempre estar conosco. Porque assim como vem a perseguição, vem o livramento. Assim quando vem a tristeza, vem a alegria. Assim quando vem a dor, vem a cura. Esse mundo terrível, a gente passa por perseguição, muitas vezes, calúnia, mas um dia tudo isso vai acabar. Os santos, né? Separados pelo batismo, né? Então pode ficar esse santo, separado pelo batismo. Não se refere à canonização, que é o que? Santificar, que colocar como mediador, colocar como santo, como a Igreja Católica quer colocar. E outro ponto da lição é o informativo mundial, né? Sobre o destino de Jonathan, que ele teve uma trajetória de Equador para o Chile, né? E foi influenciada por adventistas, né? Por tios, vizinhos, né? Zeladores e a universidade, né? E a decisão, né, de ser cercado, né, por esses adventistas, né, por ouvir a mensagem de Cristo, né, foi o batismo na Universidade Adventista do Chile, né? Você vê que a pregação do Evangelho, né, foi propagada por várias pessoas, né, pelos tios, pela família, por vizinhos, por pessoas próximas, por zeladores, pessoas que trabalhavam, né, e pela universidade, né. E a lição, né, fala sobre ampliação de dormitório, né, e o centro de serviço voluntário. E a nova igreja do Iapé. Então a gente vê que essa lição é muito interessante, né,
muito interessante, né, que devemos lembrar que mesmo que o sofrimento e a dor venha, Cristo está conosco, porque Ele vai estar conosco. Devemos lembrar disso. Ele vai lhe dar o livramento, Ele vai dar o braço quando a gente cair, Ele vai enxugar toda a nossa lágrima quando tudo acabar. Devemos confiar em todas as promessas dele, né? Então, somos perseguidos, mas não abandonados de nenhuma forma. Devemos confiar nessa promessa, né? Então, vamos agradecer a Deus orando, né? Deus Todo-Poderoso, obrigado por o estudo da lição dessa semana, Senhor. A gente recapitulou, Senhor, da semana passada. E entendemos, Senhor, que mesmo que a gente seja perseguido, seja torturado, seja caluniado, o Senhor sempre está conosco.